e agora a gente vai falar do tema de abertura, tá? Da Copa do Mundo, porque é engraçado, né, velho? A Copa do Mundo eu considero um evento maior que a Olimpíada, sem muito espaço para debate, né? Em torno da quantidade de pessoas que é capaz de reunir, né? E de forma apaixonada. Acho que o público de Olimpíadas ele é um público mais específico, né? Uma galera que não necessariamente acompanha aquelas modalidades ao longo dos anos, mas que a cada 4 anos faz questão de se reunir para acompanhar. Mas, como cerimônia de abertura, tradicionalmente, as Olimpíadas são um negócio muito maior, né? Envolve muito mais gente, é um evento à parte, é um grande evento. Pronto, é isso que eu quero dizer. Para as Olimpíadas, a abertura é um evento tão grande quanto boa parte das modalidades tradicionais que a gente tem nas Olimpíadas, tá? Tipo, você vai ver muita gente que debate abertura de Olimpíada com o mesmo entusiasmo, ou até mais entusiasmo do que a galera que debate como foi o desempenho da galera do judô, da natação e tal. Mas a Copa do Mundo também tem a sua abertura, e a que a gente viu dessa vez contava, inclusive, com Morgan Freeman, além também de eu não sei qual é a nacionalidade, né, do outro co-apresentador da festa de abertura, mas que trazia dentro da proposta a coisa da inclusão, né? Tem até um debate ali, um cara que tem basicamente só o tronco, membros superiores e a cabeça, né? Perguntando se ele era de fato aí, a imagem que a gente está acompanhando, se ele era de fato bem-vindo, e Morgan Freeman interagindo com ele, respondendo que todos são bem-vindos, tal. Queria que vocês falassem um pouco sobre a visão de vocês da cerimônia de abertura mesmo. Eu acho que ela foi num padrão superior às aberturas de Copa do Mundo. Não chegou a um super show de uma Olimpíada, mas caminhou nesse sentido, né? Porque aberturas de Copa do Mundo são bem mequetrefezinhas, né? E essa foi um padrão acima, né? Mas o discurso, né, esse próprio diálogo, né, ele soa tudo muito estranho, né? Parece um grande teatro ali do Catar, porque parece tudo muito da boca para fora, né? Porque a gente sabe as restrições graves que o país, né, impõe, as relações conturbadas e questionáveis que tem, né? Como, por exemplo, a gente está vivendo a expectativa para o segundo dia se os jogadores que tradicionalmente usam as faixas de capitão em alusão, né, ao movimento LGBTQ+, se vão poder usar ou não, se devem usar ou não. Né? E aí você tem um diálogo dizendo que todos são bem-vindos, e esse é um convite para todo mundo, como diz a fala de Morgan Freeman. Eu achei um pouco de teatro, tá? Uma versão internacional, aquilo que eu falei um pouco do time também, né? Mete uma mão de tinta aí e vamos ver o que é que traz, né? Então eu achei um pouco disso, mas visualmente muito bonito. É soft power, é na veia, né, Fred? Assim, a escolha do Catar como sede da Copa, ela já traz esse aspecto com ela, né? Não que a FIFA só se relacione com governos que respeitam a democracia e as suas respectivas populações. Não é exatamente isso. A própria FIFA também não é o modelo para correção de atitude e postura louvável. Também não tem nada em sua história que faça com que a FIFA mereça carregar esse selo. Então, concordo com o que o Fred traz, né, de que esse discurso de que todos são bem-vindos. Porra, conversa para burlagem assim, dá mais sem vergonha, né? Porque é claro que não é. O Catar, ele é um emirado e, como tal, ele é uma propriedade de uma família. Assim como a família Saúde é dona da Arábia Saudita, a gente tem donos, tá? No Catar e em outros Emirados. No caso do Catar, tinha até separado aqui o nome, mas perdi, mas é menos importante. Mas o fato é que a gente está na segunda geração da mesma família
comandando o Catar, que é uma nação relativamente recente, estava alinhada ao Bahrein há até bem pouco tempo, né? E tem uma história recente, mas como boa parte das regiões, das nações ali da região, também bastante agitada, bastante atribulada e com raízes na antiguidade, né? Então, às vezes é muito difícil a gente encontrar um ponto de partida para alguns conflitos. Mas, de maneira geral, Fred, concordo com você, né, que acaba soando hipócrita. Mas a gente não pode, como eu ressaltei, achar que quando vai para a Inglaterra e a Inglaterra está falando de respeito aos povos, também não, tá tudo certo, que a Inglaterra respeita. Pô, não respeita, nunca respeitou. A França também, historicamente, ele ocupou, inclusive, em vários momentos da história, ocupou regiões no Oriente Médio, né? Então não dá para a gente também imaginar que não, é todo mundo bonzinho e agora que foi para lá é que a gente precisa estranhar. Mas dessa forma mais direta, e para a gente é muito claro que existe um autoritarismo maior nesse formato monárquico, né? Um emirado nada mais é que uma monarquia. Vem uma hipocrisia que, aos nossos olhos, de quem está vivendo a contemporaneidade, é muito estranho. É realmente Celso, de causar uma estranheza. para mim, eu acho que tem assim, né? É porque, assim, hoje, pelo menos, a gente teve um discurso, vamos lá, era tanto um discurso que ele estava lendo, né? Não era bem algo ali, ele expressando o que ele, até porque a gente sabe que, na verdade, uma coisa é ele mencionar que ele respeita, que há o respeito, a questão das diversidades, quando na prática, o Fred acabou de falar, amanhã, por exemplo, os capitães das seleções europeias estão tentando ali, né, meio que não respeitar o que a FIFA está determinando. Então, acho até que vai ser um ponto muito importante da gente ver amanhã, né? Vai ser País de Gales, Inglaterra e Holanda, né, que entram amanhã em campo. Então é muito bom a gente ver o que é que vai acontecer. Eu acho que seria muito massa se eles conseguem peitar essa coisa da própria FIFA. Mas eu acho que tem uma relação que se tornou um pouco mais branda, Celso, por conta do que o Infantino falou ontem, cara. A fala do Infantino foi muito infeliz. Nojenta, porra. Nojenta, cara. Nojenta. Então, assim, Ele é nojento, porra. a do Infantino, que eu não vou nem falar aqui, né? Mas quem acompanhou sabe, foi a pior fala, assim, eu acho que não tem nem como superar, né? Porque, assim, a fala do Infantino foi grotesca, cara. Foi grotesca. Esse discurso totalmente de fachada que a gente viu hoje na abertura da Copa é o mesmo discurso que há 4 anos atrás Putin estava dizendo que estava pregando a paz, pô. Putin, há 4 anos, estava pregando a paz e 4 anos depois ele está em meio à guerra com a Ucrânia, entendeu? Então, nada mais é do que a velha coisa do que a própria FIFA, às vezes, se força, né, politicamente para tentar ceder a vontades, porque é óbvio que o Catar não teria a menor condição de sediar uma Copa do Mundo, assim, não teria a menor condição, por questão de clima, por dar uma vaga para um país sede tão fraco como é o Catar, assim, não tem nada representativo em meio ao futebol, e por mais que quisesse promover o futebol, que promovesse com Mundial de Clubes e tal, mas para fazer uma Copa do Mundo, sabe, assim, num país como esse, é totalmente descabido, e aí é aquela velha mesma coisa que a gente sabe que a própria FIFA comanda, né? A questão de corrupção, o próprio Blatter, né? Por justificativas totalmente erradas, né? Ele até disse que não fazia sentido o próprio Catar também sediar, né? E ele próprio foi um dos responsáveis por levar a Copa para o Catar. Então eu vejo que, na verdade, tudo isso que aconteceu na abertura, basicamente, é realmente a fachada. Mas para mim, o que é mais nojento mesmo foi a fala do Infantino ontem. Esse sim, porque o Catar, depois aí, menos de um mês, acabou. Agora, o Infantino vir com esse discurso, velho, entendeu? Principalmente ele que comanda a FIFA, isso para mim eu acho mais grave. Tem 2 superchats aqui para a gente ler, tá? Um eu já botei aqui na tela, que é de Inácio, enquanto a gente estava falando ainda sobre a questão de Casemiro, mas nunca pensei que ia haver uma transmissão de Casemiro superior ao do Sport TV e ESPN, que a gente até concordou. Mais para frente, Inácio falou que a gente transmitir a Copa do Nordeste já é uma realidade. Vamos ver, Live Mode tá aí no meio dessa história também. se rola essa parceria. E Ricardo Mendes, obrigado, viu, Inácio? Você é muito querido, velho. Ricardo Mendes trouxe o seguinte:
Foi uma abertura totalmente voltada à ostentação deles, aquelas entradas de vários homens com cimitarras e o Emir dando autógrafo em camisa totalmente para mostrar poder. A melhor parte foi relembrar os temas das Copas. Exato. Eu só quero ressaltar realmente, sublinhar, para a gente tomar o cuidado e não achar que essa coisa de soft power ou essa coisa de querer projetar força, poder através de um evento olímpico não é uma prerrogativa de países do Oriente Médio, entendeu? Só para a gente tomar esse cuidado, porque como eu falei, quando uma Inglaterra, uma França ou qualquer país ocidental, uma potência ocidental abre a boca para falar em igualdade, em respeito, para mim até mais hipócrita do que um país hoje, pelo menos no nosso recorte da história, mais hipócrita. Eu discordo, tá? Eu não acho que é mais hipócrita, não. Eu acho que é mais hipócrita, não. Eu acho. Não, mas beleza. A história, sim, mas o presente de forma alguma. De forma alguma. Porque você acha que as potências europeias elas não projetam e não oprimem, não projetam força e não oprimem outras nações? Não da mesma forma, e eu acho até incomparável. Mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão, não, mas eu acho. Eu acho realmente bem incomparável, Fred. Você discordar uma coisa, dizer que é incomparável, aí você vai abrir espaço. Não, a gente tá no lugar que as mulheres não podem frequentar, pô. Só isso já é o ponto, que não aceitam homossexuais. Eu concordo, Fred, tá? mas quem botou essa galera lá? Tinha um príncipe do lado da FIFA, mas quem botou tinha um príncipe do lado do presidente da FIFA que esquartejou o jornalista há pouquíssimo tempo. Eu concordo, mas quem coloca essa galera lá? Quem dá apoio a essa galera? Quem dá condições deles estarem lá? Certo, mas isso não escalou, né? Tu coloca todo mundo. Aí é extremamente subjetivo, não, sim, para mim. Não, se eu olhar historicamente, eu sei exatamente quem colocou essas pessoas nesse lugar de poder. E, para mim, pelo menos para mim, tá diretamente ligado também. Mas aí não vai mudar nunca, né? O poder, né, mais do que quem colocou, na verdade, o poder brotou do chão, né? Assim, se não tivesse brotado no chão, não tinha muito o que fazer, não, né? Nessa hora eu nem perigo ter jogo. Acho que nem teria estádio lá. O poder brotou do chão, assim, mais do que qualquer outra relação política. Eu entendo o cuidado de Celso de não deixar isso como exclusivo dos povos do Oriente Médio, da Ásia, da África, que é óbvio que não. Porque esse é o chamado o europacentrismo da história, de tudo tá certo lá, isso é um tanto óbvio. Mas acho que quando o Fred fala em relação ao presente, eu acho também que eu acho que o presente é ser incomparável. Assim, mas o presente, gente. É porque vocês estão olhando só para a política interna desses países. O que eu estou falando aqui. Mas a gente está falando da Copa do Mundo, o programa é sobre a Copa. Tipo, a gente está falando do programa que. Mas o que eu estou falando a gente não está falando da Copa, a gente está falando de projeção do poder, pô. Não, estou falando da assim, veja só. Eu acho uma Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo ser disputada hoje. O discurso contraditório, ele é muito mais contraditório no Catar do que seria na França. Na sua opinião, Fred. Sim, pô, eu só posso ter ela, né? É isso que eu tô dizendo, pô. Mas é por isso que eu tô dizendo, a gente vai discutir aqui o que é que a gente vai chamar de opressão. É o que colocaram aqui no chat. Então a Alemanha tá para sempre condenada pelo nazismo e pronto, e não... Não, porra, gente, pelo amor de Deus, Fred, que comparação, bicho. Não, tô aqui no chat. Sim, aí, porra, é porque o cara botou no chat, tá certo. Porque, veja só, eu não acho que assim. Eu não acho que assim, fazer uma Copa do Mundo na Itália e tudo que fazer em Portugal e tudo, porra. Fred, veja, assim, é isso que eu tô querendo dizer para você. Não precisa voltar no tempo 500 anos atrás, não. Não é isso que eu tô dizendo, não. Eu tô falando de 1970, 1980. Os eventos que a gente tá vendo hoje, esses grupos que estão no poder, esses grupos que oprimem, a família Saúde, todas essas famílias que estão aí, elas estão no poder porque alguma potência europeia colocou essas pessoas no poder e mantém elas no poder. A gente não pode ignorar isso. Não dá para ignorar isso. É isso que eu estou falando. Sim. Aí tratar isso como incomparável, não é incomparável. Não é incomparável. Eu acho. Eu acho porque assim, um líder da Saudita que esquarteja um jornalista, você não vai ver Angela Merkel esquartejando o jornalista. Fred, não, mas você vai ver a França fazendo uma política opressora que vai resultar em alguém sendo esquartejado no Benin. Sim. Não, pô. Aí que eu tô dizendo, aí volta tudo para os Estados Unidos. Então, é o resumo de tudo. Então, a gente volta, os Estados Unidos é o grande culpado. Pô, não toquei no nome dos Estados Unidos aqui, vê. Não, sim, mas eu tô dizendo, nessa costura que volta para lá.
Aí nessa costura. Os anos 70 tem 52 anos. As potências aí de boa, porque não? O que passou. Não estão de boa, mas eu acho que são escalas diferentes e cada opinião de cada um. É porque a gente acho que tem que centralizar na questão da Copa. Assim, porque a política externa, da forma como o Celso está falando, ela se encaixa onde a Copa não é um assunto. Com a Copa do Mundo sendo assunto, você está debatendo. A Copa do Mundo está acontecendo num país um país que tem as condições básicas da Copa do Mundo. Não está. Perfeito. Não está. O problema é que é álbum da Copa, está um nome ali no canto. Então, assim, não é questão de como. Mas a gente, no álbum da Copa, a gente não trata só de coisas da Copa, né? Porque a gente viajou muito ali no álbum da Copa, assim, mas assim, sobre nesse momento a gente está falando. Esse aqui era falar da Copa. Falando da Copa, das pessoas que estão lá. Uma coisa até por curiosidade: o prêmio de melhor jogador é um troféu da Budweiser, porra. Assim, é uma Copa onde o cara recebe o prêmio de melhor jogador num lugar que não pode beber o líquido do prêmio de melhor jogador. A Copa está acontecendo num país que não dá as condições da Copa como a gente conhece. Assim, nenhuma outra Copa até a da Rússia né? A da Rússia já enfrentou problemas e essa subiu o sarrafo. A do Brasil foi a mais liberada de todas. Mas assim, a Copa do Catar é uma Copa de restrição, pô. Copa do Mundo não é uma Copa. Já pensou uma Olimpíada, a abertura da transmissão na Globo, assistindo na Globo, era a intenção da Copa do Catar de. Não sei se eu fiz isso na Globo, de repente já foi em casa, de receber a Copa do Mundo. Foi na Globo, Cássio, foi na Globo. E receber também a Olimpíada. De receber a Olimpíada. Veja só, aí tá falando, como é que uma Olimpíada vai acontecer no Catar? Não tem a menor condição de uma Olimpíada acontecer no Catar. Assim, é completamente contra a lógica. Nesse caso, pela quantidade de federações ligadas ao COI, nesse caso é uma entidade, FIFA, ele está lá, decidiu pronto. No caso da Olimpíada, a quantidade de ramificações que ela tem, eu não consigo imaginar com o Catar da forma como é hoje, que o Catar, que Doha vai receber a Olimpíada. Assim, seria um contrassenso ao que é a Olimpíada. E na Copa do Mundo também é um contrassenso mais... Berlim, né? Como? Tipo as Olimpíadas de Berlim, né? Sim, há 50 anos, a Olimpíada de 72, com a cidade dividida. Então, é uma questão contra a lógica. Eu acho que a Copa do Catar, nesse momento, a largada dela, a torcida do Equador pedindo cerveja, assim, tem um negócio assim que são bizarros, pô. Porra, o Catar foi o país sede que mais teve tempo para a Copa do Mundo. Ele teve 12 anos. Estava até escrevendo sobre isso aqui, mas não consegui colocar. Não. Teve 12 anos, porque ele foi eleito país sede junto com a Rússia. Em 2010, que geralmente a FIFA ela dava 7 anos, mais ou menos nessa faixa, 7, 8 anos para cada país sede se organizar para a Copa. Mas por algum motivo, quando fizeram para 2018, decidiram 18 e 22 de uma vez só. E aí o Catar ganhou 4 anos a mais do que a Rússia, por exemplo. Foram 8 anos para a Rússia, 12 para o Catar. 12 anos de preparação, para faltando 2 dias, dizer que o maior patrocinador assim, não vai vender jogo assim. É esculhambação, porra. Assim, isso não é normal. Isso não eu acho que quando o Fred fala incomparável, isso é incomparável, porque você não consegue imaginar que nenhum outro país que ia ter recebido a Copa do Mundo fizesse um negócio desse. O que eu quis dizer de incomparável, só para deixar claro, é o seguinte: aquela frase de Morgan Freeman dizer, não, aqui todos são bem-vindos. Se eu estou assistindo a Copa do Mundo em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, eu acreditaria que as mulheres são bem-vindas. Mas não é isso que eu estou dizendo, não é, gente. Porra, vocês acreditarem não significa que é verdade, pô. Ok, na França, ok. Pergunta para o Angelino se ele é bem-vindo na França. Mas estão lá. Não, mas estão lá fazendo... Fred, estão lá fazendo o quê? Ocupando que Celso, espaço? Veja só, estão jogando, inclusive. E aí você vê Benzema dizendo, quando eu faço gol, eu sou francês. Sim. Quando eu perco o gol, eu sou argelino. Mas aí é o seguinte, Celso, não Fred. Existe lugar nenhum no mundo, porque aqui no Brasil também não aceita brasileiros. Hoje no Brasil não se aceita brasileiro. Se você votou no partido, você é agredido na rua. Então, assim, veja só. Blocos da sociedade, então assim, pronto, o mundo é todo igual... Bota todo mundo no mesmo degrau. O Catar está igual a Portugal, que está igual a Rússia, que está igual a China, que está igual aos Estados Unidos, que está igual ao México, que está igual à África do Sul. Não, mas eu acho que eu entendi a lógica de Celso. É porque, assim, a hipocrisia por parte de alguns países... Por exemplo, Catar para ser eleito, ele teve que ter apoio de muita gente, pô. Teve uma votação aí, entendeu? Porra, claro. Veja só, o Angelino... Veja só, um Angelino pobre,
que vende camisa falsificada nas calçadas de Paris, certo? E tem muito. Porque o argelino tem que vender camisa falsificada na calçada de Paris. Não, eu tô dizendo, o argelino pobre, certo? Assim como tem o angolês, o angolano, todos os senegalês, todos os que têm que viver dessa forma na Europa, eles são mal recebidos, certo? O argelino milionário que vai ver o jogo em Paris vai ser super bem recebido, certo? Então tem uma questão aí de raça, sim, tem uma questão aí financeira, sobretudo. No Catar, o homossexual não vai ser bem recebido. A mulher não vai ser bem recebida. Eu acho assim, não deixar no mesmo balaio, eu acho um pouquinho, foda. Mas eu acho assim, que é aí que a gente cada um. começa. Eu acho que é aí que a gente começa a resolver. Quando a gente começa a separar, esse erro é melhor que esse erro, eu acho que a gente começa é a sua visão. Como a gente não vai, eu não vou concordar, você não vai concordar, a gente segue para outro tema. Isso. Vamos seguir então. Próximo tema aqui da pauta, tá? Que a gente relógio, era bom só colocar aí, porque a gente separou o registro, né, do príncipe saudita. O ditador, né? Que estava ao lado de Infantino, né? E que é sustentado no poder até hoje pelos Estados Unidos. Isso. Ele é um cara muito tranquilo. Se não fosse os Estados Unidos, ele não cometeria os crimes e nada do tipo. Realmente a influência americana. Né, é foda. Não, realmente é isso que eu tô dizendo. Foi exatamente isso que eu falei. Se não fosse os Estados Unidos... Realmente... Não, porque assim, o cara é o cara, independentemente da linha política que ali está, pô. Não, Fred. Mas enfim. A gente tem que conhecer um pouquinho melhor a história das coisas. Não, beleza, mas não precisa ser pelo seu olhar, pode ser cada um com o seu olhar, né? Mas, tô querendo dizer que esse cara ele só existe porque os Estados Unidos fizeram ele ruim, tá? É foda, pô. Não, veja só. É porque assim, acho que assim, é o que eu falo, toda argumentação volta para o mesmo ponto. Toda argumentação sua volta para o mesmo ponto. É o príncipe saudita que o problema é dos Estados Unidos. Do lado de lá é ruim, do lado de cá é menos. Não é isso. Não é isso. Eu tô dizendo, mas beleza, é um cara. Se tivesse. Então, se a gente tivesse. Falar isso, eu vou usar o mesmo argumento. Certo. Se a gente tivesse Joe Biden ali, era a mesma coisa. Era a mesma gravidade. Joe Biden e Biden ao lado de Infantino era a mesma gravidade. Não é, não? Não. Pronto, aí, beleza. Pronto. É só ver a quantidade de pessoas que os Estados Unidos matou certo. Desde 1900 até hoje. Ok, pronto. Mas Biden não matou essas pessoas todas, e esse aí matou. Mas autorizou aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Certo, ok. Pronto, mas é isso. Então é a mesma coisa. Isso, você tá dizendo que é a mesma coisa? É a mesma coisa. É claro que pronto, é a mesma coisa, então O príncipe saudita matar um jornalista é tão grave quanto um presidente dos Estados Unidos mandar bombardear. Bora, segue para futebol?